Povo de Deus, a paz do Senhor. Tomai o vosso assento, por favor. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Eu quero glorificar o nome do eterno Deus e externar a gratidão da minha alma pelo privilégio que Deus está nos concedendo de estarmos uma vez mais recebendo este privilégio de ministrar a palavra do Senhor Deus aos irmãos. Sigo agradecido a Deus porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus seja louvado nesta noite de forma especial. Quero ser grato a Deus pela vida do pastor Aurélio Dias, que tem sido bênção de Deus para esta área e para muitas famílias aqui neste lugar. Que Deus conceda graça, prosperidade e crescimento. Assim também ao dirigente da congregação, o irmão Valber. Deus abençoe de forma especial o irmão Valber e a sua família, em nome de Jesus. Todos os obreiros que estão contribuindo com esta obra, Deus abençoe, especialmente também o cantor e pastor Gil Araújo da cidade de Açailândia, Maranhão. Deus abençoe, continue com essa graça, com essa unção, em nome de Jesus. De pés, por favor, irmãos, de pés. Oi. Abramos a Bíblia, Evangelho de nosso Senhor, segundo escreveu o evangelista João. Evangelho de nosso Senhor, segundo escreveu o evangelista João, capítulo 18, versículo 1, em nome de Jesus. Evangelho segundo João, capítulo 18, versículo 1. Os que encontraram, por sinal de amém. Amém. Leiamos, por favor. A palavra de Deus que é escrita diz assim: tendo Jesus dito isso, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou com os seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e achotes e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus o Nazareno. Disse-lhe Jesus: sou eu. E Judas, que o traía, estava também com eles. Quando, pois, lhe disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes, pois, a perguntar: a quem buscais? E eles disseram: a Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai-me estes, para se cumprir a palavra que tinha dito: dos que me destes, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a tua espada na bainha. Não beberei eu um cálice que o Pai me deu? Tomai o vosso assento, rendendo louvores ao único Deus digno de honra. Queridos irmãos em Cristo Jesus, prestarem atenção, por favor. Quero ser breve nesta noite e quero pregar obedecendo a temática: orai para que não caiam em tentação.
para que possamos entender os versículos que nós lemos aqui nesta noite, se faz necessário trazer à memória dos irmãos as palavras que está escrita no capítulo 22 do Evangelho de Lucas, o versículo 7, aonde a Bíblia diz que os discípulos perguntaram para Jesus: aonde tu queres que preparamos a Páscoa? Jesus então ordena que Pedro e João entrem em Jerusalém e siga um homem que está com um cântaro na cabeça. Este homem os levou até a presença do seu Senhor, e o Senhor, o pai de família, levou os discípulos até o cenáculo mobiliado, onde estava preparado para a ceia do Senhor. Diz a Bíblia Sagrada que, estando Jesus neste cenáculo, Jesus deu instruções concernente ao seu próprio culto memorial. Jesus, com o pão e com o vinho na mão, ele dramatizou a sua morte antes que acontecesse. Jesus, com o pão na mão, ele disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Assim também do vinho ele falara, ele dissera: este é o meu sangue. Observe que o pão não representava o corpo de Jesus, que estava reclinado à mesa com os discípulos, mas, segundo a Bíblia, representava o seu corpo, que seria entregue na morte, na cruz do Calvário. Assim também o vinho não representava o seu sangue, que corria em suas veias enquanto falava com os discípulos, mas sim o seu sangue, que seria derramado na cruz para a remissão de pecados. Vamos entender que o nosso Senhor Jesus, estando ele no cenáculo e dando ele instruções aos seus discípulos concernente ao seu próprio culto memorial, Jesus estava prestes a realizar a nova aliança. Aliança esta que foi profetizada pelo profeta Jeremias, no capítulo 31, no verso 31. Esta nova aliança, que teve o seu cumprimento em Jesus de Nazaré, segundo o profeta Jeremias, seria maior do que a aliança feita no Sinai entre Deus e Moisés e o seu povo. Observe que a aliança que Deus fez no Sinai através de Moisés, diz a Bíblia que esta aliança teve as suas leis escritas em pedras, assim também esta nova aliança que Jesus estava para realizar, a sua lei seria escrita em nossos corações, a sua lei seria escrita em nossos corações. Vamos entender que a aliança que Jeremias profetizou é maior do que a aliança do Antigo Testamento. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos em Corinto, ele fala que é o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, é o sangue da nova aliança. Assim também o evangelista Mateus, escrevendo, ele diz que o sangue de Jesus é o sangue para a remissão de pecados. Depois que Jesus deu instruções concernente à sua morte, Jesus fez um convite aos seus discípulos. Haja vista que Jesus não dramatizou a sua morte, o seu nascimento, as suas obras, o seu ministério. Jesus não dramatizou a sua vida cotidiana. Jesus dramatizou somente a sua morte, pois é por meio da sua morte, acima de tudo, que Jesus deseja ser lembrado. Quando Jesus instruiu os seus discípulos ao culto memorial, Jesus fez um convite a todos eles, e neste momento se levantou da mesa 11 discípulos, acompanharam Jesus em direção ao horto. Este horto estava a 1000 metros dos muros de Jerusalém, estava ao sopé do Monte das Oliveiras. Observe que quando Jesus está caminhando em direção ao horto, Jesus começa a revelar
Olhe para mim, por favor. Jesus começa a revelar eventos futuros que iriam ocorrer. Jesus disse a Pedro: Pedro, Satanás pediu a tua alma para venerá-la, mas eu orei ao Pai para que te poupasse, para que a sua fé não vacilasse. Esta noite todos nós iremos se escandalizar em mim. Quando Jesus disse estas palavras, Pedro, querendo mostrar e revelar a sua dedicação para com o seu mestre, ele se levanta e diz: Senhor, possa ser que os demais se escandalizem em ti, mas eu nunca vou me escandalizar em ti. Eu não vou te abandonar. Jesus, olhando para Pedro, Jesus fala: esta noite, Pedro, antes que o galo cante, você me negará por 3 vezes. Pedro, então, querendo revelar o seu amor, ele diz: Senhor, se for necessário, eu morrerei contigo, mas não te negarei. Então Jesus começa a atravessar o vale que estava entre os muros de Jerusalém e o Monte das Oliveiras. Neste vale havia um ribeiro. Este ribeiro é conhecido na Bíblia como o ribeiro de Cedron. Este ribeiro, segundo os estudiosos, afirma que quando Jesus passou por lá, as águas deste ribeiro estavam vermelhas, pois os animais estavam sendo sacrificados no altar no templo, e o sangue dos cordeiros escorria pelo canal que dava acesso ao ribeiro, tornando as águas vermelhas. Quando Jesus passou pelo vale e atravessou o ribeiro de Cedron, Jesus contemplou as águas vermelhas e pôde direcionar o seu pensamento até a cruz. Mas ele não para no ribeiro. Jesus não para no vale do Cedron. Jesus atravessa o vale do Cedron, assim como seu pai Davi, fugindo do seu filho Absalão, passaram por este vale. Jesus também passa pelo vale. E quando Jesus passa pelo vale do Cedron, Jesus adentra ao horto, que é conhecido na Bíblia como o jardim do Getsemane. Ao chegar no jardim, Jesus faz um convite a todos os seus 11 apóstolos, pois Judas Iscariote não estava presente com os apóstolos. Na ocasião da ceia, ele se levantara e foi até o sumo sacerdote, levando uma oferta nas suas mãos, levando Jesus de Nazaré para vendê-lo por 30 moedas, o preço de um escravo. Judas não estava no jardim com os discípulos quando Jesus fez a advertência, quando Jesus fez o convite. Jesus convidou todos os seus 11 discípulos para vigiarem e orarem. Diz a Bíblia que Jesus, então, ao fazer este convite aos seus discípulos, Jesus fala: vigiai e orai, para que vós não caiam em tentação. Olhe para mim, por favor. A Bíblia diz que quando Jesus fez este convite aos seus apóstolos, Jesus levou consigo um pouco mais adiante Pedro, Tiago e João. Ao chamar os discípulos em particular, Jesus fala: orai, porque vós não caiam em tentação. Diz a Bíblia, através do evangelista Lucas, no capítulo 22, a partir do versículo 40, que Jesus então se afastou um tiro de pedra. Jesus se afastou de 20 a 30 metros, dobrou os seus joelhos no jardim e começou a orar. Estando Jesus ajoelhado, Jesus começou a enfrentar a maior guerra de sua vida. Estando ele ajoelhado, Jesus teve que enfrentar e tomar uma grande decisão. Decisão esta que trouxe uma certa agonia à alma de Jesus. Estando ele ajoelhado no jardim do Getsemane, ele teve que tomar a decisão: salvar a sua alma ou entregá-la por todos nós. Observe, irmãos, que estamos Jesus ajoelhado, ele está orando ao Pai, pois ele sabia que sem a oração
ele não conseguiria executar o projeto de Deus na face da terra. Estando Jesus no último dia do seu ministério na face da terra, Jesus recorre para a oração, porque ele sabia que sem a oração ele não venceria o inimigo de nossas almas. Quando Jesus está orando, Jesus tem a revelação, a visão de como seria a sua morte, de como seria o seu sofrimento. Ajoelhado, ele contempla a cruz pesada. Ajoelhado, Jesus contempla os espinhos. Ajoelhado, Jesus contempla as chicotadas. Ajoelhado, Jesus contempla todo o sofrimento. Então, sendo ele 100% homem, ele diz: Pai, se for possível, passe de mim este cálice, mas sobretudo seja feita a tua vontade. Jesus, naquela hora, ele se rendeu à vontade de Deus e disse: sobretudo seja feita a tua vontade. Olhe para mim, para você entender. A humanidade caiu no jardim do Éden através da desobediência. Jesus, no jardim do Getsemane, ele vence a primeira guerra, a primeira batalha, através da obediência. Ele se rende à vontade de Deus, porque a vontade de Deus é perfeita, agradável e boa para o homem. Quer ser vencedor, quer ser próspero na vida, quer ter um casamento bem sucedido, quer ser feliz, seja obediente ao teu pastor, seja obediente a Deus, a palavra e aos mandamentos da palavra. Quer ser vencedor, aceite a vontade de Deus na tua vida e obedeça ao Senhor da glória. Obedeça a Deus, que tu irás viver o melhor de Deus na face da terra. Quantos acreditam que Deus tem o melhor para a sua vida? Já levante a sua mão, abra a tua garganta e dá glória para Jesus o Nazareno. Vamos andar a sua batalha. Quando Jesus ora a Deus dizendo: Senhor, seja feita a tua vontade, a Bíblia diz que desce um anjo do céu e fortalece Jesus. Jesus é fortalecido na oração. Jesus recebe força na oração. Jesus recebe coragem para terminar aquilo que ele começou lá no Rio Jordão, sendo batizado por João Batista. Ele é renovado. Jesus recebe força para dar continuidade ao projeto de Deus para a salvação do homem. Quando Jesus está orando, diz a Bíblia que ele se levanta. Quando Jesus se levanta, Jesus anda 20 metros, de 20 a 30 metros. Quando Jesus se aproxima dos seus apóstolos, Jesus vê uma cena que traz tristeza ao seu coração. Jesus contempla os seus discípulos adormecidos, e a Bíblia diz que a causa pela qual os discípulos estavam dormindo era o cansaço, a fadiga que chegaram na vida dos discípulos. Observe, irmãos, que quando Jesus vê os discípulos dormindo por causa do cansaço e da fadiga, Jesus então desperta eles e diz: levantai-vos e orai um pouco comigo. O sono que veio sobre os apóstolos não era o sono natural. O sono que veio sobre os apóstolos não foi um sono fisiológico. O sono que veio sobre os discípulos não é o sono que veio do céu como dádiva para restaurar as nossas energias, as nossas forças. Não é. O sono que veio sobre os apóstolos no jardim do Getsemane é um sono espiritual, é um sono de procedência maligna, pois Satanás sabe que quando um crente decide orar, este crente será uma arma poderosa na mão de Deus. Então, quando os crentes decidem orar, Satanás lança um sono para que este crente não venha a orar. Os discípulos estavam dormindo um sono que não veio de Deus, mas veio de Satanás.
Então, estando eles dormindo, antes que Jesus chega e o desperta, dizendo: levantai-vos e orai um pouco comigo. Observe, meus irmãos, que Jesus desperta os discípulos porque havia uma urgência, havia uma necessidade de orar, uma necessidade de buscar a face de Deus. Eu creio que nesta noite, obreiros, irmãos, homens e mulheres, que Jesus de Nazaré, Ele vai despertar crente nesta noite. Tem muita gente dormindo sono espiritual. Satanás não quer que você ore, mas hoje Jesus, o Nazareno, vai te despertar, porque é tempo de orar, é tempo de buscar, é tempo de falar com o Pai. Quem crê nisto, abra a boca e dá glória, porque é tempo de orar. Jesus de Nazaré, glória a Deus. Tipos a tomarem posse da maior arma que Deus nos deu. A oração é uma arma poderosa que Deus deu a mim e deu a você. A oração é tão forte que quando o crente decide orar, o crente tem o privilégio de entrar na presença de Deus e falar diretamente com Deus. Quando o crente decide orar, esse crente consegue ter visões de Deus. Quando o crente ora, o crente recebe poder. Quando o crente ora, o crente é fortalecido. Quando o crente ora, o crente é renovado. Quando o crente ora, o crente recebe vitória. Quando o crente ora, recebe o que pede. Deus está precisando de homens e mulheres que venham orar. Orai para que não caiam em tentação. Se a igreja orar, Deus faz milagre. Se a igreja orar, Deus manifesta a sua glória. Deus responde aqueles que oram, aqueles que buscam. Quando alguém ora, Deus se levanta do trono para responder. A Bíblia diz, através do capítulo 12 do livro de Atos, no versículo 5, Herodes mandou prender a Pedro. Prendendo a Pedro, diz a Bíblia que colocou 16 guardas para vigiar a Pedro. Permita-me explicar um pouco mais esta passagem bíblica. Naquele tempo, os romanos dividiam a noite em 4 vigílias. Cada vigília era de 3 horas. Então, ou melhor, era de 4 horas. Os soldados vigiavam Pedro durante 4 horas. Então fomos entender que os 16 guardas era para vigiar a Pedro durante a noite inteira, pois esse prisioneiro era especial, porque depois da Páscoa seria assassinado em praça pública, chamando a atenção para Herodes. Diz a Bíblia que a igreja se reuniu e começou a orar, dizendo: Deus, liberta Pedro, Senhor, faz um milagre. De repente Deus ouviu. Quando Deus ouviu, Deus enviou o anjo na cadeia. Quando o anjo chegou, a presença de Deus estava lá, porque a Bíblia diz que uma luz clareou a prisão. Quando o anjo chegou, as algemas caíram das mãos de Pedro, as correntes se quebraram. O anjo tocou em Pedro e disse: levanta-te, cinja a tua capa, ata as tuas sandálias e me segue. Agora vem comigo, por favor. A Bíblia diz que quando o anjo ia seguindo, as cadeias, ou melhor, as portas se abriram. Quando as portas se abriram, o anjo chega diante de uma porta de ferro. Esta porta dava acesso para a cidade. Quando o anjo chegou, diz a Bíblia que a porta se abriu e Pedro foi liberto da cadeia. Isso nos traz a memória. Se a igreja orar, Deus quebra a corrente, cadeado, Deus abre ponto de ferro e na liberdade que mandou o sul, que mandou a fé. Quem crê em profecia, levante a mão direita, levante a mão direita ao céu. Hoje
Deus está me dizendo que Ele vai responder a tua oração e vai libertar o teu filho, vai libertar a tua filha, vai libertar o teu sonho. As cadeias, os cadeados, os demônios irão cair por terra. Haverá liberdade de Deus, haverá liberdade de Deus, haverá liberdade hoje na tua vida. Deixa eu ver quem crê, deixa eu ver quem crê, deixa eu ver quem crê nesta palavra. Para manter o corpo que me dera certo. Deus está trazendo resposta a crente de oração. Deus está trazendo resposta a crente de oração. Aonde estão os crentes de oração de madrugada? Aonde estão os crentes que oram pela manhã? Aonde estão os crentes que oram de manhãzinha? Se você ora a Deus, levante a tua mão, porque Deus traz resposta hoje. Deus traz resposta hoje para a tua vida. O lapa que mandou com uma oração. Orai para que não caiam em tentação, para você saber que a oração é algo de Deus. A Bíblia diz no capítulo 1, no versículo 12 do primeiro livro do profeta Samuel, entrou Ana no templo e ela orava a Deus, mas ela orava continuamente ao Senhor. E perseverando Ana em orar perante o Senhor, Ele fez atenção à sua boca. Quem é ali pregador Israel? Eli era o sumo sacerdote naquele ano. Eli era o sumo sacerdote da nação. Ele era o sumo sacerdote. Ana entrou no templo e orava a Deus. Estando ela orando, os seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. O sumo sacerdote ficou um pouco intrigado consigo mesmo. Foi até Ana e começou a conversar com Ana. Ana fala: não, meu Senhor, não estou embriagada, não me tenha como uma filha de Belial. Estou até essa hora orando perante o Senhor, por causa das minhas lutas, das minhas muitas tribulações. Eu vou entender pela Bíblia, através do capítulo 4 de Hebreus, versículo 16, que o nosso sumo sacerdote não é Eli, não é Samuel, e nem tampouco é Caifás e nem Anás. O nosso sumo sacerdote é Jesus, o Nazareno. E para chamarmos a atenção do sumo sacerdote Jesus, é necessário orar, é necessário buscar, é necessário pedir. Quantos vieram aqui orar ao Deus vivo? Levante a sua mão direita ao céu, porque Deus irá hoje conversar contigo. O sumo sacerdote já está olhando para você e ele vai falar contigo, ele vai conversar contigo, ele vai falar contigo. Deixa eu ver quem crê nesta palavra. Se você crê, abra a tua boca e dá glória, porque o sumo sacerdote irá conversar contigo nesta noite. Para encerrarmos, quando Jesus adverte os seus apóstolos, diz a Bíblia, de uma grande multidão chega no jardim do Getsemane. Essa multidão de soldados estava sendo guiada por Judas Iscariote, e diz a Bíblia que era a corte romana, constituída por 600 soldados, a 10ª parte de uma legião romana. Estavam eles preparados para prender Jesus com espada, porrete. Estavam eles ali com machotes, lanternas. Estavam preparados para prender o Senhor. De repente diz a Bíblia que quando a multidão de soldados estava ali no jardim, Jesus se adianta e pergunta: a quem buscais?
os soldados respondem dizendo: a Jesus o Nazareno. Jesus então abre a sua boca, revela a sua identidade e a sua idade, dizendo: sou eu a quem vós buscais. Quando os soldados ouviram estas palavras, eles recuaram e caíram por terra. Diz a Bíblia que quando os soldados recuaram e caíram por terra, o apóstolo Pedro, se sentindo envolvido pelo calor da batalha, desembanhou a sua espada e partiu para a guerra, no intento de defender o seu mestre, no intento de defender o seu Cristo. Ele começa a lutar, ele começa a brigar com os soldados para defender o seu Cristo, o seu mestre. E de repente a Bíblia diz que ele fere um servo do sumo sacerdote por nome de Malco. Quando Pedro feriu o servo do sumo sacerdote, Jesus não suportou. Jesus gritou dizendo: Pedro, ei Pedro, guarde a tua espada, Pedro. Pedro não sabia o que está escrito em Efésios capítulo 6, versículo 12, que a nossa guerra não é contra o sangue, não é contra a carne, a nossa guerra não é contra o pastor, não é contra o pregador, a nossa guerra não é contra o irmão, contra a irmã. A nossa guerra, segundo o apóstolo Pedro, é de âmbito espiritual, e esta guerra é contra Satanás, as potestades, o inferno e os demônios. Pedro não sabia, desembanhou a sua espada e partiu para a guerra. E na guerra ele fere o alvo errado, ele fere um servo do sumo sacerdote por nome de Malco. Quando ele fere o servo, Jesus levanta a sua voz e diz: Pedro, guarde a tua espada. Jesus está precisando que a igreja entenda que as nossas espadas não devem ser usadas, mas sim a espada de Deus. Observe que Pedro estava guerreando com a espada de metal. Existe muita gente que está guerreando com a espada do olho gordo, que está guerreando com a espada da inveja, que está guerreando com a espada da difamação, com a intriga, com a incredulidade. Com isso me diz: esta espada não é de Deus, esta espada não é de Deus. A igreja precisa guerrear sim, mas a nossa espada, ela se chama Bíblia Sagrada, a espada do Espírito Santo. Deixa eu ver se tem alguém que tem ela aqui nesta noite. Deixa eu ver se alguém tem esta espada nesta noite. Levanta ela ao céu assim, levanta ela ao céu assim, crente, faça assim: o mandaracô que mandará ser. Deus vai te usar na terra. É com esta espada, a espada que Deus vai usar para você guerrear, é a palavra, é a palavra, é a palavra. Porque esta palavra, ela é vida, ela santifica, ela purifica, ela te levará aos pés do Cordeiro de Deus. Deixa eu ver quem tem esta espada e pode dar glória. Quem não ora, quem não vigia, sempre vai guerrear errado. Porque tem de gente, e por que dizer, porque tem de crente um termo com a espada da incredulidade, não é brincadeira, irmão. Porque não ora, porque não busca, é incrédulo. O pregador está pregando, ele está dizendo: não vai acontecer nada. Mas eu creio que nesta noite Deus irá levantar uma geração de homens e mulheres que irão buscar ao Pai em espírito e em verdade. Se você crer, levante a sua mão direita ao céu. Deus irá te usar para guerrear e saquear o inferno e povoar o céu. Se tu creres, abre a tua boca e dá glória. Jesus.
Pedro feriu o servo do sumo sacerdote. Eu vou falar mais uma vez, trazer a memória dos irmãos. O nosso sumo sacerdote não é Eli, não é Samuel. O nosso sumo sacerdote é Jesus. E se ele é o nosso sumo sacerdote, eu sou servo. Quantos são servo aqui? Levante a mão, deixa eu ver. Não, se você é servo de verdade, abre a tua boca e dá glória. Levanta a tua mão para adorar. Se você é servo do sumo sacerdote, Deus hoje vai restituir aquilo que alguém tomou de você. Quando a orelha de Pedro, quando a orelha do servo caiu no chão, Jesus simplesmente ele se agachou no jardim do Getsemane e pegou a orelha. Quando Jesus pega a orelha do servo, ele vai levantando a orelha, ele vai levantando com a mão direita, ele vai levantando com a sua destra, ele vai levantando para restituir ao servo. E matou e camaço e amandaracé derralabacanto e que mandou o que amabara. Levante a sua mão direita ao céu. Deus está levantando hoje aquilo que é seu, derrarai coromatária, para restituir. Haverá restituição de Deus hoje. Deus vai restituir aquilo que é seu. Eu já posso ver Deus levantando a tua família, Deus levantando o teu sonho, Deus levantando a tua história, Deus levantando o teu casamento. A mão de Deus está levantando a tua vida. Ele vai restituir aquilo que é teu. Deixa eu ver quem crê que Jesus vai restituir. Abra a boca e dá glória. Quando são servos, quando são servos, quando são servos. Aonde estão os servos? Aonde estão os servos? Aonde estão os servos? Deus está trazendo hoje bálsamo que vem de Gileade. Este bálsamo é para curar você. O sumo sacerdote vai te tocar. O sumo sacerdote vai te tocar. Vai tocar hoje na tua família, vai tocar hoje na tua casa. A mão de Deus vai te tocar neste lugar. Ele é sacerdote, quem é servo? Ele é sacerdote, quem é servo? Deixa eu ver se tem servo. Se tiver servo, abre a boca e dá glória. Levanta a mão para adorar Jesus. Cantor Gil, prepara o plenário, por favor. Para que mandou o correr. Coloca o playback em pausa, por favor. Para mandou aqui me dá a serra. Eu estou sentindo o calor de Deus aqui, não. Eu estou sentindo o calor do Pai neste lugar. Há uma unção profética pairando sobre este público. Há uma unção de Deus pairando sobre este lugar. Deus vai restituir aquilo que é seu. Você que profetizava vai voltar a profetizar. Você que orava vai voltar a orar. Você que lia a Bíblia vai voltar a orar. Deus vai restituir. Deus vai restituir. Deus vai restituir o teu casamento, a tua família, o teu emprego. Quantos creem na restituição de Deus? Abre a boca para adorar. Só quem é servo de Jesus, só você que é servo, sai do teu lugar, porque a mão de Deus quer tocar hoje na tua vida. A mão de Jeová Jireh quer tocar hoje na tua vida. Aquilo que você perdeu vai ser restituído por Deus. Se tem servo de Deus aqui, sai do teu lugar, porque Deus quer derramar azeite hoje na tua vida, para te curar, para te renovar,
para te encher, para te batizar com o Espírito Santo de Deus. Deus está tocando hoje nos servos nesta noite. Essa é a noite que Deus vai tocar em quem é servo. Deus vai restituir hoje aquilo que é teu. Se tu és servo, prepara-te para a restituição de Deus na tua vida. Você que profetizava vai voltar a profetizar. Hoje Deus te dará a unção da restituição. Receba pela glória de Deus. Que mandou o açúcar, que mandaia. Pode soltar o primeiro aqui, que mandar. Tá com uma dor de cagaço. A mão de Jeová vai te tocar aqui, irmão. Você que não é batizado, te prepara. Te prepara para Jesus te batizar. São os vasos, adore, 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 adore. Só quem quer ser cheio do Espírito Santo nessa noite. Adore, 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 adore. Você já parou para pensar no que Deus vai fazer aqui? Você já agora o teu altar, pois o fogo vai cair. Esse lugar ainda é só a você. Receba aí. Pentecostes de novo, é poder de novo, é o som melhor, é história. É a vareta de fogo, é fogo aqui. É fogo que faz a igreja em cima das asas. Você pediu, Jeová ouviu, você orou, Jeová mandou. Recebe aí, recebe agora o poder do céu que vem da glória. Hoje o crente fiel recebe do céu o poder de vitória. Receba, receba, receba agora, receba poder, receba vitória. Receba, receba, receba agora, receba poder, receba vitória. E vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo de azeite, poder e vitória. E vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo de azeite, poder e vitória. Deus já está enchendo aqui, Deus já está enchendo aqui no meio da cidade, no meio das irmãos. Recebe, irmão, só você que é lá, recebe azeite de Deus. Hoje Deus chega para restituir a tua vida. Deus já parou para pensar na tua vida. Deus vai fazer assim. Eu sente agora o teu altar, depois o fogo vai cair. Esse lugar irá é o sol que é poder. Deus chega, é Pentecostes de novo, é poder de novo, é o sol, é glória, é muita vitória. É a vareta de fogo no meio do povo. É fogo aqui, é fogo lá no meio da igreja, em cima do altar. Você pediu, Jeová ouviu, você orou, Jeová mandou. Recebe aí, recebe agora o poder do céu que vem da glória. Hoje o grande fiel recebe do céu o poder e vitória. Receba, 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 o sol da e vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo de azeite, poder e vitória. E vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo de azeite, poder e vitória. Recebe aí, meu irmão, recebe mais, recebe mais, recebe mais. Não pode jogar, está descendo o sol aqui nesse lugar. Coloque as duas mãos na sua cabeça. Coloque as duas mãos na sua cabeça. As tuas mãos. Deus está trazendo hoje restituição. A mão de Jesus vai trazer saúde para você. Deus vai te curar neste momento. Já tem gente recebendo milagre. Já tem gente sendo curado. Senhor da glória, Deus dos céus, neste momento, Senhor, eu lhe peço que o Senhor comece a tocar nos servos. Aqui tem servo, papai. Começa a restituir a vida de profeta. Começa a restituir a vida de crente aqui, Jesus.
Deus que está hoje entrando com a providência. Jesus. Tão abatido, tenho visto tua dor, tua aflição. Quantas vezes pelas altas madrugadas tu me clamas com o rosto no chão. Até pensas que de me esqueci, também falas que não te respondo mais. Pode a mãe até se esquecer do filho, mas de ti não esqueço jamais. Clama-me, clama que eu te respondo. Hoje à noite é resposta de oração. Eu sou o Deus de vitória, nunca mudei. Tudo que estás passando, eu por ti também passei. Minha luta foi tão grande, mas eu não desanimei. Pois eu já te entreguei. Levanta a mão mais alto, mais alto, mais alto. E adore, adore, adore. Porque enquanto você adora, Deus trabalha a teu favor. Enquanto você adora, Deus quebra barreiras. Deus vai lá e encontra você e vai te dar vitória, porque ele é Deus fiel. Meu filho, eu te digo nesta hora, não suporto ver filho meu chorar. Lembras que na amarga cruz eu sofri pra vitória te dar. Quando na porta ardente tu estavas, saibas que contigo nela passeei. Ainda que o mundo inteiro te abandone, saibas, filho, eu não te deixarei. Coloque a mão direita em direção à tua casa. Coloque a mão direita em direção à tua casa. Vai acontecer a restituição de Deus hoje na tua casa. Deus vai restituir a tua família. A mão de Deus vai restituir a tua família. O teu casamento, a tua vida particular com Deus será restituída hoje. Em nome de Jesus Cristo, debaixo da unção de Deus, eu ministro restituição de Deus agora na tua vida. Recebe paz na tua família. Recebe graça de Deus na tua família. Recebe graça de Deus na tua família. Recebe graça de Deus na tua família. Em nome de Jesus agora. Em nome de Jesus agora. Em nome de Jesus agora. Em nome de Jesus. Recebe graça de Deus. Poder de Deus na tua família. Deus está restituindo a tua vida espiritual. Abra o corredor, por favor. Abra o corredor.
No nome de Jesus. Aleluia.